Seja bem-vindo nesse live, irmão. Seja bem-vindo. Compartilhe este live com outros irmãos. Já estamos acá presentes para começarmos a transmitir as boas novas. Então não pode sair daí, fica ligado ao nosso canal até ao fim deste programa. Compartilhe este live com mais irmãos. Compartilhe com mais irmãos esse live. Não deixe só, clique o like aí para iniciarmos junto, para você não perder muitas coisas. Porque trouxemos muitas coisas para você hoje. Então por isso não deixe. Convide os seus amigos ali para... Estamos esperando o irmão entrar aqui. Vamos acompanhar com... O nosso tema de hoje é engano do tempo do fim. Antes de começarmos, aqui temos o irmão que está aqui conosco. Já temos 3 irmãos. Muito obrigado, seja bem-vindo nessa live. Deus te abençoe. Queremos estudar sobre engano do tempo do fim. Primeiro, queremos orar. Vamos orar junto. Inclina sua oração, rosto na sua casa, vamos orar. Primeiro vamos falar com o Pai. Irmão Horácio, ora. Vamos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, queremos te agradecer nesta noite pela vida e proteção que o Senhor nos deu. Pai, estamos aqui, os seus filhos, queremos falar contigo, estudamos a sua santa palavra. Permita que tudo que nós vamos estudar possa decorrer segundo a sua vontade. Pai, nós somos nada sem ti, mas contigo, Pai, nós somos. Então, Pai, acompanha-nos até ao fim deste programa. Esteja também com todos os irmãos que clicaram like para estudar esta sua palavra e esteja com ele, não deixe ele desistir. Esta oração entrego nas suas santas mãos, em nome de Cristo que morreu por nós. Amém. Amém. Irmão, vamos continuar nosso estudo. Vamos pegar sua Bíblia aí, leva a caderno para começar a anotar os versos. Primeiro, irmão, leia Apocalipse 17:5. Anota aí em casa aí. Para ler também, para confirmar o que vamos falar aqui. Isso é muito importante. 17:5 de Apocalipse diz assim. Ok? Diz o quê? Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto. Ok. A grande Babilônia. Ok. A mãe das prostitutas. Ok. E de todas as abominações da terra. Ok. Irmão, João, quando ele estava no visão, o anjo lhe levou para lhe mostrar. Primeiro ele lhe mostra a mulher que estava sentada sobre uma besta que tinha roupa de cor vermelha, escarlate. Depois ele disse que na testa dessa mulher estava escrita o nome escondido, a Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, ou a Babilônia, a mãe de todas as abominações. Irmão, o falso ensinamento sempre existiu, porque existem 2 poderes que estão lutando, o poder de Deus e o poder do maligno. Então, o Babilônia é um sistema que representa o falso doutrina. O Babilônia, a palavra Babilônia sai da palavra Babel, aonde? Lá no Gênesis 11, quando os seres humanos combinaram construir uma torre, Deus veio separar as línguas e começaram a confusão, não estava sem entender, é onde veio o nome Babilônia, significa confusão. Quando falamos de falso ensinamento, de engano do tempo do fim, Satanás há de usar o sistema Babilônia para enganar os filhos de Deus a seguir doutrina errada, a seguir doutrina farsa. Então, isso vai te ajudar você ficar alerta e compreender mais sobre esse assunto. É muito importante. A Bíblia diz que na testa dele estava escrito o nome Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, que é o símbolo do erro. Ok, vamos continuar. Vamos continuar com o 1 Timóteo 4:1-2. Diz o que é a palavra de Deus? Diz assim a palavra. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e eles seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. 2. E estes ensinos vêm por meio de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência insensível, como se ela tivesse sido queimada com um ferro em brasa.
Então, aqui estamos a entender no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo aqui descreve que nos últimos dias, então haverão homens hipócritas e eles vão deixar de ensinar a verdadeira palavra de Deus. Ele vai começar a ensinar as falsas doutrinas ou dar ensinamentos só que dá para satisfazer as necessidades dele ou para satisfazer a vontade dos homens, não a vontade de Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo nos alerta que devemos ter muito cuidado com essas falsas doutrinas, com esses falsos ensinamentos que está a decorrer ao mundo inteiro, que estão a enganar a muito para perder a vida eterna. Então, irmão, está a ser convidado para sair nesta grande confusão que o Apocalipse falou, a Babilônia. Então, dentro da Babilônia existem falsos profetas. Então, falsos homens hipócritas que ensinam falsas doutrinas, que contrariam a palavra de Deus. Então, por isso, meu amigo, saiam da Babilônia e fica com Deus, e Deus vai te induzir até ao fim dos tempos. O maior luta de Satanás, ele sabe que ele não tem mais chance para ser destruído, mas o que ele pode fazer só para magoar Deus é enganar muitos a perder salvação com ele, é enganar muito a ser destruído com ele. É por isso que Satanás sempre, a Bíblia nos diz bem que nos últimos dias Satanás vai fazer de tudo para trazer falsas profecias. Satanás vai fazer de tudo para trazer falsos milagres e trazer em todo tipo de engano para enganar o povo de Deus, enganar a pessoa a não saber a verdade. Porque, irmão, nós devemos se fixar na verdade. A Bíblia é o nosso guia que nos alerta para não cair nesses enganos, porque esses enganos são muito grandes que Satanás vai operar. Porque Satanás, ele sabe que só é a última chance dele de enganar o povo e ser destruído com ele. Não tem mais outro objetivo de Satanás. O objetivo dele é enganar, só as pessoas para ser destruído com ele. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesses últimos dias. A maioria já não quer mais ouvir a palavra de Deus. A maioria já não quer coisas de Deus. A maioria está a deixar coisas de Deus e se pegando no mundo, porque Satanás cada vez mais está colocando os prazeres no ser humano. Pessoa cada vez está a gostar, está a se inclinar nas obras pecaminoso deste mundo. Mas a Bíblia nos alerta bem que foi profetizado que ia acontecer. Isso está a acontecer também. Mas isso, nós que estamos a ouvir essa pregação, devemos ficar alertados, não também entrar nesse esquema de Satanás, porque Satanás vai enganar por muitas maneiras. Outros vai usar o espiritismo. O espiritismo é comunicar com o ex-falecido, mas por intermédio do pessoa escolhido com Satanás, pensando que está comunicando com o anticristo, enquanto você estará comunicando com Satanás, diretamente com seus anjos. Esse é outro método que Satanás usa para enganar nesse último dia. Depois, Satanás vai enganar por intermédio também dos doutrina farsa, dos milagres, porque, irmão, você já imaginou que esse mundo que estamos a viver, a pessoa gosta muito de milagre? Quando se trata de milagre, a pessoa fica muito feliz, quer ser profetizado, quer ser prometido, amanhã você vai ter carro, amanhã vai ficar rico, se aceitar Jesus hoje, todo o problema há de acabar, se aceitar Jesus, tudo vai ser resolvido. Irmão, esse é falso ensinamento, porque a Bíblia não nos promete isso, que quando você ter Jesus, tudo vai acabar. E nós o que sabemos, Jesus vai nos ajudar a superar todos os problemas. Você vai viver com os problemas, mas Deus há de dar coragem de continuar vivendo, a não negar. Ora o Paulo, o apóstolo Paulo orava para Deus tirar aquele espinho. Deus disse, não vou tirar esse espinho. Era um problema que torturava o Paulo, mas Paulo era homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem escolhido de Deus. E isso nos mostra também que nós, como o filho de Deus, filha de Deus, vamos passar por muitos tribulação. Por tribulação não é evidência de que Deus não está. Ele sempre estará conosco. Nem o Cristo sofreu enquanto ele é o Filho de Deus. Nós também vamos ter esse tipo de sofrimento, vamos sofrer. Mas quando se
se é pregação de prometer a riqueza, vai ter tudo, vai o que é. Irmão, essa é falsa doutrina de Satanás que vai usar, muito mais Satanás vai usar a doutrina de prosperidade desse mundo. Jesus disse, não amai o mundo nem as coisas deste mundo. Jesus, um dia ele falou, o meu reino não é deste mundo, é o reino vindouro. Você tem que ter muito cuidado nessas coisas, porque Satanás há de usar seus homens, porque quando Deus prepara os homens para a salvação, também Satanás também prepara seus homens para profetizar engano, para trazer falso, para trazer os mentiras. Ora, o que diz a Bíblia? Ora, o nosso mundo como está pior nesses dias. Irmão, olha, 2 Timóteo 4:3. O que a palavra de Deus diz? Ora, o que como o nosso mundo está ficando pior? 4:3. Diz o que é a palavra de Deus. Digo isto porque chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Sim. Pelo contrário, para agradarem a si mesmas, elas vão se cercar de mestres que falarão somente o que elas querem ouvir. Sim, continua. 4. Não, para aí. Então, aqui nós estamos a ouvir bem, muito bem. A Bíblia está muito bem clara. Então, por isso, a Bíblia é a nossa grande profeta, porque ele fala dos tempos vindouros. Então, por isso, aqui o apóstolo Paulo está citando, dizendo que, então, nos últimos dias, as pessoas, vai chegar o tempo em que as pessoas só querem ouvir a prosperidade deste mundo. Pessoas querem prosperar agora, já não querem ganhar a vida eterna, ou aquela vida que Jesus ou Deus está a nos preparar. Então, pessoas querem enriquecer hoje. Então, por isso, eles se agradam com essas falsas doutrinas, porque eles querem viver no mundo de hoje, que não é um mundo de paz, que eles dizem-se que estão vivendo em paz porque têm dinheiro, porque estão a viver bem, mas com as lágrimas na cara. Então, isso aí não significa que você está em paz. Então, por isso, cuidado muito com essas falsas doutrinas que as pessoas ou o mundo está a dar hoje. Então, por isso, vamos deixar essas falsas doutrinas seguindo o que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, o que Ele quer. Por isso, querido irmão, não perca mais. Então, estude a Bíblia para você ter essa salvação. E Satanás é muito esperto, irmão. A Bíblia está bem claro que chegará um tempo que pessoas não vão querer mais ouvir a santa doutrina, a verdadeira doutrina. Irmão, a verdadeira doutrina leva a pessoa ao arrependimento. A verdadeira doutrina leva a pessoa a ser salvo. Não, a verdadeira doutrina não te promete você a ficar rico. Jesus falou bem no João 16:33, ele disse que tenha coragem, neste mundo vão sofrer. E eu venci esse mundo. Irmão, Jesus deixou bem claro que esse mundo para os cristãos é um mundo perigoso, é um mundo doloso, porque o líder deste mundo ainda continua sendo rei deste mundo, Satanás. Como vamos viver em paz enquanto Satanás continua? Como vamos viver com alegria enquanto Satanás continua? Irmão, é sofrimento, porque o nosso inimigo ainda está aqui nesse mundo. Jesus nunca prometeu, quando ele estava aqui na terra, nunca prometeu que se você me aceitar, há de ter caro, se você me aceitar, você não vai adoecer, se me aceitar, todos os demônios vão sair. Jesus pregava a vida eterna para o ser humano. Jesus ia aos necessitados a pregar o evangelho de Deus. Ele prometia só a vida eterna. Irmão, não existe outra coisa maior do que a vida eterna. É muito importante você ter a vida eterna, porque você viverá para sempre. É muito fantástico pensar essas coisas de viver para sempre. Essa é a doutrina que Deus sempre promete a seus filhos de ter a vida eterna. Deus nunca nos prometeu que nós íamos ficar ricos quando aceitamos Jesus. Sempre a Bíblia nos diz que tenhamos coragem. Irmão, para você permanecer firme como um cristão verdadeiro, você precisa ficar na firmeza, ser um homem corajoso, porque Satanás de tudo há de te atacar. Satanás de tudo vai te tentar de todas maneiras, porque Satanás ele sabe que se você continuar assim, você vai ter salvo. Satanás tem muito ciúme porque ele perdeu o lugar melhor lá no céu. Ele sabe que você, irmão, a irmã, vai
vai querer ir lá no céu. Então Satanás vai fazer de tudo para te atacar, para te enganar, para te desanimar. Você não pode ficar desanimado, tem que continuar firme, porque Satanás, a Bíblia já nos alerta os enganos que ia acontecer nesses últimos dias. Irmão, não é de surpresa para nós que lemos a Bíblia, porque a Bíblia já deixa claro que há de haver os falsos homens que ensinam mentira, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos bispos, de toda espécie. Satanás vai se juntar, vai atuar por dentro da religião e vai atuar também por dentro do mundanismo. Ele vai fazer de tudo para desviar aqueles que estão para herder a salvação. Ele vai usar o sistema falso, o Babilônia, a confusão, que se ensina a doutrina falsa, que se ensina a doutrina que não se baseia na Bíblia, só se baseia no que acha o homem, se baseia no que pensa o homem, se baseia o que quer o pastor, se baseia no que quer os membros, porque a Bíblia diz, falou muito bem que muitos vão odiar o verdadeiro ensino, a crer em ensinamento que já agrada. Irmão, muitos vão se reunir, muitos trocam da igreja, muitos dos irmãos trocam muito da igreja, porque ele chega numa igreja que se prega a verdade, ele não quer ouvir essa verdade, ele rejeita, procura outra igreja que se prega o que ele quer. Muitos pastores, por querer ter muito membro, eles pregam heresia para manter os membros. Ele prega mentira para manter os membros. Mas a Bíblia diz que esses pastores, esses pregadores que pregam mentira, vai pagar caro, porque são os mensageiros de Satanás que se transformam do anjo de luz, que se transformam dos mensageiros de Deus. Tenha muito cuidado. O nosso maior guia é a Bíblia, porque a Bíblia é o único caminho e a luz que nos conduz. Vamos continuar. Anote esses versículos que nós estamos a falar. Apocalipse 16, 13 a 14. Diz o que, irmão Horácio? Leia. 13 diz assim: Então vi 3 espíritos maus que era parecido com rãs saírem das bocas do dragão, do monstro e do falso profeta. 14. Eles eram espíritos de demônio e tinham o poder para fazer milagres. E eles se dirigiam aos reis do mundo inteiro com o fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Irmão, uma das coisas que você deve saber é que Satanás ele sabe muito que o ser humano quer muito de milagre. Ora, João, na visão, ele viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Esse espírito imundo ia ao todo mundo, aos reinos do mundo, para enganar e fazia milagre e prodígio, e fazia também todo tipo de sinal. E o objetivo desse espírito é para enganar os reis, para se reunir, para combater com Jesus na sua vinda. Irmão, Satanás é muito esperto. Ele sabe que o homem quer muito de milagre. É por Satanás opera todo tipo de milagre para enganar. Irmão, não podemos ser enganados com milagre. Fazer milagre não mostra ser de Deus. Isso não... Muitos se estão sendo enganados porque eles pensam quando alguém faz milagre, ele pensa que esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus porque ele faz milagre e tem poder. Isso não é evidência de que é de Deus. E evidência de que é de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem vai ser salvo é aquele que faz a vontade de Deus, não aquele que faz milagre, não aquele que crê no milagre. Não estou dizendo que não existe milagre de Deus, existe, mas não dessa forma, de alguém te prometer para sair do demônio, vai buscar água aí no rio, essa água usa, ok, vamos chorar com essa água, vai procurar aquela pedra, o que vamos fazer, vai procurar sar. Esse tipo de profecia nunca existiu na Bíblia. Jesus curava, sim, ele curava também. Depois, Jesus nunca apontou o ser humano a cair. Hoje existe muitos pastores, muitos profetas que apontam só o dedo, alguém já cai, só o dedo dele tem superpoder, só apontar alguém vai voar a cair. Mas Jesus nunca fez isso. Mas embora Jesus, enquanto Jesus era filho de Deus, também é Deus também. Nunca ele fez isso de apontar a pessoa a cair, só fazer para soprar a pessoa já cair. Irmão, isso tudo é absurdo. Tudo são falsos profetas que Jesus falou. Leia, irmão, Mateus 24, 4 a 5. Diz o quê? Irmão, leia, também confirma, nota. Isso é muito importante para você. Anote esses versículos que nós estamos falando aqui. Isso é muito importante, é muito bom para você. Leia. O 24, 4 a 5. Diz o que é a palavra de Deus. Diz assim. E Jesus então lhe respondeu. Ok? Tomem cuidado para que ninguém os engane. Ok? 5.
E eu digo isso pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muita gente. Então, aqui Jesus Cristo está a nos alertar o que virá no tempo do fim, o que está a acontecer nos dias de hoje. Jesus já tinha falou para os seus discípulos, cuidado, devemos ter muito cuidado, porque muitos virão em meu nome. Na verdade, neste mundo estão a existir muitos profetas que estão a dizer que eu sou de Deus, eu tenho o poder de Deus, então eu faço milagre e eu curo doentes, eu faço prosperar alguém. Mas Jesus Cristo, quando ele estava cá na terra, ele nunca fez alguém prosperar, ter uma vida como nós estamos a ver hoje. Mas sim, Jesus, ele curava, e ele dava saúde, ele alimentava, e ele pregava e ensinava. Mas agora, quando nós vimos essas várias igrejas, só existem várias doutrinas que estão a se introduzir lá. Então, eles dizem que nós estamos a falar com Deus, ou temos um dom de Espírito Santo, por isso nós estamos a falar com Deus, é o Espírito Santo que faz aquilo. Mas na Bíblia, se nós lermos a Bíblia, não existe o Espírito Santo que manda cair pessoa, mas sim o Espírito Santo ergue a pessoa. Então, ergue a pessoa e ele faz tira a pessoa numa situação em que ele estava sofrendo. Então, olha só, em cada reunião religiosa sempre há demônios. Por que esses demônios não saem? Jesus Cristo expulsava demônio na totalidade. Não é que essa reunião devemos expulsar demônio. A próxima expulsar demônio, com as mesmas pessoas. Sempre as mesmas pessoas é que estão a cair com demônio. Então, qual é o poder deles? Qual é o poder que eles estão a dizer que eu sou o profeta enviado de Cristo? Por isso, Jesus diz que voltem e examinem as Escrituras, porque é dele que testifica. Então, por isso, queridos irmãos, vamos examinar as Escrituras. Sim, você é profeta. Sim, então, o que você baseia? Nós vamos ver o que ele é. Então, se nós vermos como que ele está a fazer, nós vamos comparar com os antigos profetas, Isaías, Jeremias, Samuel, até a Jesus Cristo. Se ele não faz de acordo com o que a palavra de Deus fala, ele é um anticristo. Ou podemos dizer, ele está a dizer que sou enviado, enquanto que o poder que está a manifestar nele não é um poder de Jesus. Porque Jesus diz que nesses dias, e eu direi abertamente, saiam de mim, vocês, os transgressores da lei. Então eles vão perguntando, epa Jesus, mas nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos doentes em seu nome. E ele diz que eu nunca vos conhecereis. Por quê? Porque eles não estão a seguir o que Jesus disse, ou o que Deus quer. Só eles estão a operar milagre usando o poder do diabo, porque o diabo também tem poder, por isso está a operar sinais e maravilhas que nós estamos a ver pelos nossos olhos. Por isso Jesus Cristo diz que cuidado, porque nos últimos dias virão esses tipos de pessoas e nós estamos a ver. Então esse engano já está a se multiplicar por muito. Irmão, vamos continuar na nossa leitura da palavra de Deus. Te convido, vamos ler 2 Coríntios 11, 13 a 15. Leia também, isso é muito bom. Irmão, também peço o seu favor, compartilhe esse live com seus irmãos, deixa seu comentário, se tens pergunta, coloca aqui nos comentários, escreva aí, vamos responder. E vamos visualizar a sua pergunta. 11, 13. Diz o que é a palavra de Deus. Leia, irmão. Diz assim: tais homens são falsos apóstolos, sim, trabalhadores mentirosos, sim, que fingem ser apóstolos de Cristo. Sim. 14. E não é de admirar, sim, pois até mesmo Satanás finge ser um anjo da luz. Sim. 15. Por isso, não nos surpreende o facto de que os próprios servos de Satanás também finjam ser servos de justiça, mas no final eles vão receber o que merece pelo que tem feito.
Irmão, a Bíblia está bem clara sobre essas coisas. Ela disse que não se admire. Esses são os falsos apóstolos que se fingem ser os apóstolos de Deus, de Cristo, enquanto não são apóstolos de Satanás, são servos de Satanás, são profetas de Satanás, que enganam as pessoas. Ele disse, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se parece como um anjo de Deus, ele se parece de Deus, enquanto não. Mas a Bíblia diz que no final dele, eles vão receber o que eles merecem, por enganar a pessoa. Satanás também vai receber o que ele merece, por se fingir, por enganar a pessoa. Esses apóstolos, esses profetas que enganam pessoas, esses pastores que enganam a pessoa, vai ter o que merece nos fins dos tempos, no juízo final. Jesus vai vir vingar de tudo que eles fazem, de enganar, de ensinar o mentira, de esconder a verdade que está na Bíblia, a ensinar a doutrina dos homens. Jesus um dia falou aos fariseus, ele disse, Isaías profetizou sobre vocês, que esses me adoram pela boca, e rejeitando meus mandamentos, rejeitando a me obedecer. Irmão, sempre o engano existiu. No tempo do povo de Israel, a Bíblia nos deixa bem claro que existia o verdadeiro profeta de Deus, existia o verdadeiro homem de Deus, mas existia também falso. Os falsos eram muito do que de Deus. Lembra-se, Elias combateu com quanto? 450 profetas de Baal e de Azir. Total era 900 os profetas que combatiam com Elias, mas Elias era só o único profeta de Deus. Mas existia, tinha mais outros, mas olha, o número de Deus era menor do que de Satanás, mas sempre o poder de Deus venceu. Deus venceu por intermédio de Elias. Irmão, os falsos profetas nesses dias, cada vez mais a Bíblia está bem claro que há de aumentar. Mateus 24 deixa bem claro que cada vez mais os falsos profetas vai aumentar e vai surgir e a enganar muitos. Irmão, para você não ser enganado, é examinar com a Bíblia. A Bíblia deixa bem claro para não ser enganado, porque o engano de Satanás vai ser muito cada vez mais. Ele há de enganar por várias maneiras, por te enganar por coisas do mundo. Muitos já não amam coisas de Deus, só amam os prazeres deste mundo e amam as festas do mundo, amam tudo, coisas vergonhosas, como se vestem, outros são os cristãos, mas vestem como os do mundo e se corta cabelo como do mundo. Come como do mundo e dorme como do mundo, tudo se assemelha como do mundo, casa como do mundo. Irmão, nós cristãos fomos chamados para se separar do mundo. Jesus um dia orar e disse, Pai, separa esses do mundo, eles são meus. Ele vai continuar nesse mundo, mas não deve se unir com o mundo. Irmão, o propósito de Deus é que você viva nesse mundo, seja luz, seja sal, que ilumina para outros. Não seja enganado, porque Satanás vai operar muitos milagres e muitos sinais de várias formas. Satanás é muito esperto a enganar. Irmão, não podemos também dar ao espaço a nossa natureza pecaminosa, porque nossa natureza pecaminosa nos induz a errar, nos induz também a fazer a vontade de Satanás. Irmão, leia 1 João 4, 1 até 3. Olha o que a Bíblia diz. Vamos seguir o que a Bíblia diz, porque eu sempre falo que 1 João 4, 1 até 3. Eu sempre falo, o que está escrito eu aceito, o que não está escrito eu não aceito. Não aceito essas coisas. Vamos seguir a Bíblia, porque a Bíblia é a única regra de fé. Vamos, diz 4, 1. Diz o quê? Queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Sim. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o Espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não. A Bíblia falou bem que, queridos irmãos, você, caro ouvinte que está me assistir, a Bíblia fala para você que, irmãos, não acredita todo o que se diz que somos inspirados, somos de Deus, somos profetas, somos profetisa. Ponha em prova para você ver que é de Deus ou não de Deus. Irmão, a Bíblia nos dá permissão de analisar, de colocar na prova tudo que se fala, tudo, aqueles que se diz que somos de Deus, aqueles que se diz que somos de quem, a Bíblia nos dá prova de provar.
Aqueles profetas de Antigo Testamento foi provado. O povo viu que esse é o homem de Deus. Ele fala com Deus. Esse segue o caminho de Deus. Porque ele se amostrava da maneira que vivia e da maneira que obedecia a Deus. Quando alguém disse que sou de Deus, a quebrar os mandamentos de Deus, esse é falso. Porque ninguém é de Deus que quebra os mandamentos de Deus. Quando alguém pratica milagre, tudo, mas ele não obedece aos mandamentos de Deus, automaticamente, irmão, você já viu que esse não é de Deus. Irmão, a Bíblia nos dá alguns métodos para examinar os profetas, examinar os pastores, examinar os mentirosos, porque a Bíblia é a única regra de fé. E a Bíblia é o nosso super guia que nos guia. O Salmo diz bem que a tua palavra é a lâmpada para minhas pés. Irmão, leia a Bíblia. Sempre você deve ler a Bíblia para não ser enganado. Porque nesses últimos dias, Satanás, a ira dele é para perder com muitos. A ira dele é para ser queimado com muitos. Se arrastar muito no inferno, ele estará muito feliz. Ele vai sofrer, mas com muito. Mas, irmão, esse nosso estudo deve te ajudar a você não também participar com Satanás. Fica bem ativo com as coisas de Deus. Fica bem ativo a ver os mentiras de Satanás, porque Satanás é muito é muito esperto para enganar. Onde enganou Adão e Eva, recém-criado que não conhecia o pecado, que era santo em todo aspecto, mas Satanás conseguiu enganar, conseguiu introduzir doutrina falsa. Imagina a nós, irmão, devemos pegar ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que nos guia, que nos ilumine para não cairmos nas mentiras de Satanás, porque Satanás sempre vai enganar. Ora, o que a Bíblia diz, irmão, lê Apocalipse 12:12. O que a Bíblia diz aí sobre Satanás? Qual é a intenção de Satanás para enganar? Qual é a intenção de Satanás para induzir o mundo? Ora, o que a Bíblia diz? Vai, irmão, leia. Diz o que a palavra de Deus. Apocalipse 12:12. Diz o quê? Por isso, alegre-se o céu. Alegre-se o céu, os habitantes do céu. Alegra, porque Satanás foi tirado do céu, foi colocado na terra. Vai, continua, irmão. E vocês que vivem nele. Sim. Mas ai da terra e do mar. Sim. Pois o diabo desceu até a vocês. E ele está furioso, pois sabe que resta pouco tempo. Ouviu o objetivo de Satanás? Ele está bem furioso. Por quê? Ele sabe que o tempo que resta é curto. Ele sabe que o tempo para ser condenado é curto. O tempo para ser julgado é curto. Ele faz de tudo para enganar o maior número para perder junto. A Bíblia diz que se alegra os seus, os habitantes dos seus se alegram, porque o inimigo, o acusador, foi lançado na terra, foi tirado do céu. Ele veio aqui na terra com ira grande para perseguir e para enganar. Irmão, aquele que quer viver a santidade, aquele que quer seguir o caminho de Cristo, padecerá perseguição. Satanás vai perseguir e vai maltratar. Isso é verdade, é profético, porque a Bíblia diz que se o mundo odiou o nosso Senhor, como vai nos amar? Jesus disse: será odiado por causa do meu nome, e será maltratado por causa do meu nome, e será matado por causa do meu nome. Aqueles que vão permanecer na verdade serão odiados dentro da igreja, porque dentro da igreja existem os fiéis de Deus que vai continuar com a verdade. Esses homens ou essas mulheres serão odiados ao pregar a verdade, porque dentro da igreja há dois partidos, trigo e joia. O trigo é aqueles que sempre querem coisa de Deus. Joia são aqueles pessoa que não ama a coisa de Deus, mas que está no meio do povo de Deus. Irmão, no povo de Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aí tinha muitas pessoas, mas não são todos que chegaram na terra prometida, por causa que tinha outros que queriam desobedecer a Deus, tinha outros que não queriam obedecer a Deus. Deus excluiu no meio do povo. Nessa caminhada que nós temos para o céu, existe um mundo que está entre nós, que não quer ir no céu, que está no meio para nos distrair, a perder nosso foco de focar a Cristo, a focar na heresia. Irmão, essa live deve te ajudar você não focar na heresia. Foca em Cristo, porque Cristo é o nosso guia, é o nosso sumo sacerdote. Ele que vai nos levar para o céu. Não se engana, irmão, porque Satanás opera milagres, opera engano de vários sistemas. Aqui eu vou tocar no capítulo 12, no versículo 12, porque aqui diz que mas ai da terra. Então, para nós os habitantes da terra,
os anjos estão a sentir pena de nós. Por quê? Porque o Satanás foi lançado aqui com a grande ira. Então, ele está muito furioso. Por quê? Porque ele sabe que os dias deles são poucos. Então, se ele sabe que eu tenho poucos dias, então o que fazer? Para eu não ser destruído sozinho, tenho que andar também a cortar até naquele dia se chegar, enquanto que eu já enganei muitos. Então, e por isso o Satanás nunca ele vai enganar as pessoas enganadas. Não, ele segue para aquelas pessoas que ainda estão fiéis a Deus. Então, muito cuidado, se você é firme a Deus, sofrerá perseguições. Por quê? Essas perseguições é para tirar vocês, na verdade, para te colocar na falsa doutrina, para que no dia da destruição você também seja destruído. Por isso, existem muitos falsos profetas, falsos pregadores que estão a existir aqui embaixo da terra. Por isso por isso a Bíblia diz que vocês devem pôr em provar se ele foi enviado com Deus ou não. Por quê? Porque, exemplo, nos dias de hoje, são outras coisas, são coisas muito abertas, porque há de ouvir alguém dizendo que tem vários nomes das igrejas que estão citados em nome de alguém. Então, essa é uma das situações que a Bíblia já falou. Então, esses falsos profetas estão a vir a enganar a muitos. Então, porque a pessoa quer milagre. A pessoa quer ser feito milagre, a pessoa quer cura, porque as pessoas, nós queremos a cura imediata. Daqui para aqui já estamos curados. Mas sim, se nós queremos a cura imediata, vamos dirigir a Deus. Deus, só ter a fé de dizer que sim, Deus vai me curar e você vai ser salvo. Imagine daquela mulher, só ele teve fé dizendo que Jesus é o dono da vida. Mas se eu pegar a veste dele, eu serei sarado. Ele confiou no poder que ele estava com Deus, o poder que estava com Jesus. Por isso ele foi e tocou na veste de Jesus com todo o coração, com toda a confiança, dizendo que ele é o dono da vida. Mas basta eu pegar a veste dele, eu serei curado. Mas na verdade ele foi curado. Por isso muitas das coisas não podemos colocar as dúvidas nos nossos corações. Quando nós queremos fazer as nossas coisas, só devemos orar a Deus. Deus, eu quero fazer isto, o que dá, porque há pedir também coisas que não dá, porque Deus nunca vai te dar coisa que Ele vai saber que se eu dar essa coisa, vai deixar de me glorificar para dar glória para outra pessoa. Então, não posso te dar. Por isso, às vezes, nós pedimos e não somos dados porque não sabemos o que nos pedir. Então, por isso, não podemos correr para milagres se Deus não quer nos dar. Ou ele viu que alguma coisa que irá acontecer no futuro, porque Deus conhece o futuro. Então, nós não sabemos o futuro, só sabemos das coisas passadas, não no futuro. Podemos planificar que iremos fazer coisas X no amanhã, mas quando chegar o amanhã, nós não conseguimos fazer aquela coisa. Por quê? Porque nós não conhecemos o futuro. Por isso a Bíblia diz que não se glorifique para o dia de amanhã, pois o amanhã é do Senhor. Por isso, querido irmão, não podemos ficar sempre nas falsas doutrinas ou nas pessoas enganadoras, porque eles estão a ser operados com o espírito do diabo. Então, com aqueles milagres que eles fazem, então eles vêm, parece que eles têm Jesus. E eles também não sabem que nos últimos tempos virão os falsos profetas. Se eles regressarem a ler a Bíblia, eles vão entender que, na verdade, esses milagres que eu estou a fazer não são milagres de Deus. Nem os antigos profetas nunca fizeram. Então, esses milagres estou a apanhar de onde? Eles vêm de onde? Então, querido irmão, cuidado, muito cuidado. Podemos ouvir as profetas que existiram antes, Abraão, Jacó, Jeremias, Samuel, muitas das profetas que existiam antes, eles não operavam os milagres que nós estamos a ver hoje. Por isso, querido irmão, saia da Babilônia, que é a grande confusão que nós estamos a ver hoje, para seguir as verdadeiras palavras de Deus. Irmão, vamos continuar a nossa leitura da palavra de Deus. Leia Apocalipse 19. Leia, irmão. Diz o que é a palavra de Deus.
19 diz assim: Depois vi o monstro e os reis da terra, e eles e os seus exércitos, e estavam reunindo para lutar contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Irmão, porque Satanás o engana muito. O objetivo dele é reunir a todos para lutar contra o Cristo. Esse é o objetivo de Satanás. O objetivo dele é enganar pessoas, estar do lado dele e ficar odiado a Cristo. Porque Satanás, nesses últimos dias, ele vai aos reis da terra a enganar esses reis da terra para se posicionar contra Cristo na vinda dele, para tentar lutar com Cristo. Mas o nosso rei é o vencedor. Aquele que monta no cavalo é o vencedor, que é Cristo. Porque o falso profeta há de estar também unido à profecia. É o meio que Satanás há de usar para juntar o ser humano. Os falsos milagres é o meio que Satanás também vai há de usar para juntar o ser humano a lutar contra Cristo. Porque muitos gostam muito de ser profetizado, muitos gostam de ficar rico por hoje. A Bíblia diz que comerá de teu suor. A Bíblia fala bem que você deve trabalhar para ter, mas Satanás sempre traz os homens que dizem para amanhã, irmão, tudo vai ser liberto. Você tem demônio de não ficar rico. Esse demônio, quando ser tirado, você vai ficar rico. Você tem espírito de pobreza. Quando ser tirado, você vai ficar rico. Irmão, sempre, desde há muito tempo, existiu os pobres. Desde há muito tempo, existiu também os ricos. E nem no meio do povo de Deus, se você ler o Antigo Testamento, vai ouvir que no meio do povo de Deus existia aqueles que tinham, existia outros que não tinham. Esse sempre foi a característica do mundo. Não existe daqui para quando nós tornamos de Deus e todos vamos ficar ricos. Nesse mundo não existe esse tipo de coisa. Também nesse mundo também não existe esse tipo de paz. Porque esse mundo promete muito prosperidade, traz o seu dinheiro. Quando você dá muito, vai ser abençoado. Jesus nunca ensinou isso. Jesus só estava focado na salvação do ser humano, na pregação verdadeira da Bíblia. Esse é o foco de um cristão verdadeiro, de pregar para os seres humanos arrependerem, a sair do mundo para ir nas mãos de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo de Jesus, de te tirar nos caminhos de Satanás para ir na salvação. Jesus nunca se preocupou de dar riqueza a ninguém, de dar carro a ninguém, de dar dinheiro a ninguém. A preocupação dele era procurar os pecadores a se salvar. Esse é o objetivo sempre de Jesus. Vamos ler junto Marcos 13, 22. Leia, anota esses versos. É muito bom. Leia, anotar também. É muito bom. Compartilhe esse live com seus irmãos. E também deixa seu like para fortalecer esse live. Também deixa seu comentário aqui. Se tens pergunta. Vamos te responder aqui dentro desse live. Seja bem-vindo nesse live. Deus abençoe. Leia, irmão. Diz o quê? 13, 23. 22. Digo isto porque falsos cristos e falsos profetas aparecerão e eles farão milagres e maravilhas com a intenção de, se possível, enganar até ao próprio povo escolhido de Deus. Então, aqui a Bíblia está muito bem clara. Jesus Cristo está a dizer que nos últimos dias virão falsos profetas e falsos cristos que dirão que eu sou Cristo, enquanto que não são. Então, a palavra de Deus diz que eles farão milagres e muitas maravilhas. Qual é a intenção? A intenção é de enganar aqueles escolhidos. Então, por isso, se nós somos povo de Deus, devemos ter muito cuidado com esses falsos profetas e as falsas doutrinas. Porque não só nas falsas profetas, também existe também as falsas doutrinas também. A pregação do falso evangelho de Cristo também inclui os anticristos também. Porque eles pregam só para a vontade de, ou pregam para eles terem alguma coisa, só para ter muitas pessoas, ou para enganar muitas pessoas como o propósito de Satanás. Então, por isso, queridos irmãos, aqui vamos ler, vamos examinar as Escrituras para nós conseguirmos ter a vida eterna, e lá nas Escrituras Sagradas que consta
Por isso, a vida eterna não está com a profeta, mas sim está dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas. Se nós estudarmos muito bem a Bíblia, nós vamos saber e ninguém vai vir nos enganar. Só basta ele chegar, nós vamos dizer o que diz a palavra de Deus. Só basta dizer o que diz a palavra de Deus, ele vai só tentar o quê? Tentar justificar coisas que não são. Então, por isso, queridos irmãos, não fiquem naquela grande Babilônia que é a confusão religiosa que hoje está a afetar o mundo inteiro. Porque o Satanás está muito furioso. Ele sabe que ele tem curto tempo e ele está prestes para ser destruído. Então, não pode ser agrupado também com ele. Faz a vontade de Deus para ganhar a vida eterna. Irmão, viver eternidade, viver eternamente, sem pensar mais da morte, sem pensar mais de separar com aquelas pessoas que você mais gosta. São grandes coisas que Deus está nos preparar. Por isso, querido irmão, não pode se afastar de Deus. Fique firme com Deus. Deus quer você, Deus quer salvar você. Sim, o maior propósito de Deus é para salvar o ser humano. O ser humano caiu no pecado, mas Jesus fez de tudo para morrer na cruz, para salvar a nós. Mas, irmão, Satanás é muito esperto nesse aspecto. A Bíblia diz que vai aparecer os falsos Cristo e falsos profetas, operando milagres e sinais com a intenção de enganar, até se fosse possível, aqueles que são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são pessoas que se entregam totalmente a Deus. Os escolhidos são pessoas que se entregam totalmente a Cristo. Os escolhidos são pessoas que desejam tudo que são de Deus, que é de Deus. Os escolhidos são aqueles que se empenham no trabalho de Cristo. Aqueles que são testemunhas de Cristo, são os escolhidos. Satanás, os milagres que ele opera, engana. Porque Satanás também, sabe, irmão, o que eu quero te falar é que Satanás imita o que foi feito com Cristo. Cristo fez uma coisa, Satanás também imita uma coisa. Irmão, quando você ler Éxodo, Moisés, quando chegou no Egito, ele transformou o cobra, o vara que estava na mão dele para ser cobra. Mas os magos do Egito imitaram o mesmo. Moisés transformou água em sangue. Os magos imitaram o mesmo. Jesus trouxe os rãs sobre a face do Egito. Aqueles magos imitaram o mesmo. Satanás sempre imita a mesma coisa. Deus opera isso de verdade. Satanás também vai operar o falsamento, a enganar. A intenção de Satanás é te induzir ao erro. Satanás vai levantar os homens dele. Ele também escolhe dele. Ele também escolhe os representantes dele. Existem muitos que se chamam pastor, que fizeram pacto com o diabo, que está trabalhando para o diabo, que eles pregam, mas sabem que há de morrer. Eles, se não arrependerem, ele vai ser destruído. Outros fazem a saber que isso que eu estou fazendo é errado, porque ele sabe que Satanás há de ser destruído. Mas ele, por causa de querer a riqueza que foi prometida com Satanás, ele vai continuar na mentira. Irmão, você não pode continuar na mentira por causa da riqueza. Não pode gostar de coisa fácil. Você trabalha duramente, porque nem o nosso Senhor Jesus Cristo sofria nesse mundo, mas era o Filho de Deus. Imagina você, o ser criado. Jesus é o Criador, mas sofria nesse mundo, porque ele era para te mostrar que esse mundo não é meu. Esse mundo é governado com o inimigo. O inimigo a intenção dele é para enganar. Uma das coisas, quando você também quer discernir os profetas por causa da visão, você não vai conseguir distinguir qual é o verdadeiro, qual é o falso. Mas o maior método para você conseguir distinguir, para você separar que esse é falso, usa a Bíblia. Faz teste da Bíblia. Procura Daniel, que foi o homem de Deus, que foi o profeta de Deus. Quando ele teve visão, o que ele fez? Porque a Bíblia diz que quando Daniel teve visão, ele perdeu força. Ele também não sabia que foi no corpo, foi no sol. Ele não sabia bem o que bem acontecia com ele. Ele só via as coisas e depois ele começava a relatar.
Mas quando alguém começa a dar outra visão, do outro jeito que não se baseia na Bíblia, isso é mentira. Também uma das coisas que eu quero te dizer, aprovar o profeta por falar coisa que acontece, irmão, você vai ser enganado muito fácil, porque fará coisa que acontece não é evidente de que é de Deus. Isso não. Porque na antiguidade, os falsos profetas também falavam as coisas que aconteciam. Os falsos profetas também falavam uma coisa que acontecia. Quando alguém opera milagre, é que tem também um poder, mas o poder maligno. Irmão, o Satanás sempre, o poder dele, ele vai fazer todo esforço para enganar. Ora, Jesus, o alerta que ele falou no Mateus 24, 25 até 26, ele disse, se alguém te dizer que Cristo está no deserto, e não vá. Se alguém te dizer que Cristo está dentro da casa e não acreditais. Irmão, olha Jesus onde falou isso. Ele sabia que, ele sabe o futuro que Satanás há de operar e fazer os milagres. Ele também há de tentar imitar a segunda vinda de Cristo. Ele vai ser transmitido na televisão. A pessoa acredita que vê Cristo, está aqui a fazer milagre. Porque isso é profético, deve se cumprir. Satanás usa a pessoa também, ele vai se manifestar também a operando milagre, a imitar Cristo, porque Cristo falou, se Satanás não vai imitar Cristo, porque Jesus falou que se alguém dizer que Cristo está dentro da casa, não aceita. Se alguém dizer para você que Cristo está no deserto, você não pode ir, porque Satanás há de imitar de tudo o espectro. Uma maneira que Satanás que não consegue é a segunda verdadeira de Cristo, porque Jesus há de ser visto com todo mundo no mesmo tempo. Esse Satanás não consegue imitar, mas de outras coisas Satanás há de imitar e há de curar, porque já estamos vendo o poder de Satanás que manda cair pessoa. Isso Jesus nunca ensinou, nem os apóstolos os apóstolos estavam a operar milagre, mas nunca mandou cair pessoa no chão ou apontar seu dedo aí. A Bíblia nos diz uma coisa, que Pedro, quando ele andava, a sua sombra também, quando tocava o doente, ele ficava curado com o poder de Deus, mas a pessoa não estava lançada no chão. Mas agora, olha, no mundo das igrejas, no mundo dos pastores, muitos profetas, muitos apóstolos, só basta apontar o dedo assim, a pessoa cai, parece que foi remotado aí, se chuta, cai, passou a falar aí com voz alta, a pessoa cai. Irmão, existe um poder oculto que não é de Deus isso. Jesus nunca ensinou, Jesus nunca operou esse tipo de coisa. Olha aquela mulher que saía sangue. Quando ele teve fé, pegou Jesus disse, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Mas essas coisas, esses poderes que se opera agora, não precisa fé. Só precisa ver você operado e já fica curado. Tenha muito cuidado. Satanás há de fazer de tudo para nos enganar. Satanás também não está preocupado com aquele que já foi enganado. E meu irmão falou que Satanás não está preocupado com aquele que já é dele. Porque aquele que já foi enganado já é dele. Aquele que está na lista dele, Satanás não está preocupado. Preocupa com você que está aqui nessa live, porque agora está a aprender coisas da Bíblia. Ele preocupa contigo para te enganar, para te desviar no foco do Cristo que você acreditou. A intenção dele é de tirar a sua fé, você andar a apostar a sua fé no ser humano. Irmão, devemos confiar exclusivamente em Cristo. A Bíblia diz que Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia no homem. Não, a Bíblia não nos proíbe confiar no homem. Não, devemos ter confiança entre casais e filhos, e irmãos e familiares. Mas confiança de que esse é o pai espiritual, esse é o que é profeta, quem é o nosso pai é Deus, quem é o nosso mestre maior é Cristo, ele que nos ensina o verdadeiro. Jesus deixou bem claro no Mateus 23 que ninguém o chama de mestre. Não é de que não tem mestre, tem mestres, mas tem muitos que estão a operar milagre que nem Cristo não operou. Tentaram de tudo para enganar. Irmão, a milagre não é evidência de que é homem de Deus. A evidência de que é homem de Deus é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Olha o que Jesus disse no Mateus 7:21. Leia, irmão. Leia também, confirma notas. Outra vez que o irmão assiste a nosso live, fica com esse seu caderno a anotar os versos. É muito bom também depois de ler. Leia, irmão. Diz o quê? 7:21 diz assim. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Sim. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Amém. Continua. 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas me dirão: Senhor, Senhor, não foi em seu nome que nós profetizamos? E também não foi em seu nome em que expulsamos demônios? Não foi em seu nome ainda que fizemos muitos milagres? 23. Eu, porém, lhe direi abertamente: eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, todos vocês que fazem o mal. Entendeu? Que fazer milagre não é ser de Deus. Também fazer obra de força não é de Deus. Também, irmão, quando se trata de Deus, de ser de Deus, não é só dar dinheiro para ajudar o que já é de Deus. Não. Tem uns requisitos que você deve a seguir. E se você não seguir também, nunca também vai ser de Deus. Posso introduzir alguma coisa? Primeiro, ter fé em Deus. Segundo, saber que nós somos salvos pela graça. Depois também seguir ordem dele, porque Jesus disse: se me amais, guardará meus mandamentos. Se você disse que eu tenho fé, é para somos salvos com graça, se não obedecer aos mandamentos de Cristo, também você é falso. Não operar milagre de todas formas, também você é falso também. Nem você dar de tudo, dar de tudo que você tem, vai continuar sendo falso. Paulo disse: o que me ajuda é eu não ter amor, nem ter fé que move montanha, nem me entregar para me queimar, nem entregar tudo que eu tenho. Sem amor, nada me adianta. Irmão, tem os requisitos que precisa para você ser completamente de Deus. Aquele que tem fé em Jesus, aquele que sabe que foi salvo pela graça, mas aquele também que obedece à voz de Deus, e aquele que trabalha para Deus. Isso é que são características que mostram o servo de Deus, aquele que vive a vida sem acusação, porque a Bíblia diz que, irmãos, vive a vida que não tem acusação, a vida que não ameaça o nome de Deus. Isso é característica do homem de Deus. Não dizer que eu sou homem de Deus a andar a dormir com a esposa de alguém. Não dizer que você é homem de Deus a andar a tirar a virgindade de muitas meninas. Não dizer que você é homem de Deus a andar a mentir para a pessoa. Não dizer que você é homem de Deus a andar a pregar heresia. Não dizer que você é homem de Deus a andar a operar falsos milagres. Isso não é evidência de que é homem de Deus. Os homens de Deus obedeciam à voz de Deus e faziam de tudo que Deus ordenava. Irmão, Jesus disse que nesse dia até os falsos profetas vão tentar justificar. Também os falsos profetas e falsos cristãos vão tentar dizer para Cristo: um dia eu ajudei alguém, um dia também para fiz isso, um dia expulsei demônio, um dia para eu dei alguém que estava com fome. E Cristo vai dizer: eu nunca te conheci, sai daqui, o filho de maligno. Jesus, a resposta de Jesus está bem claro, que eu nunca te conheci. Você operava esses sinais, operava para o seu pai diabo. Você ajudava para o seu pai diabo. Porque a Bíblia diz que esses falsos mestres não trabalham para Cristo, só trabalham para a barriga dele. O Deus dele é barriga. Muitos abrem igreja e se torna o pastor com a intenção de enganar, comer aquele dízimo e oferta, ele ficar rico e comprar carro. Só ele faz promessa: irmão, se tirar o maior dízimo para tirar de tudo que você tem, para você ser abençoado, para ter carro, você deve tirar tudo que você tem, para Deus aumentar. Isso, de Jesus nunca ensinou isso. Não é de que não podemos tirar dízimo, devemos tirar, mas o dízimo você deve tirar daquilo que você conseguiu. O 10%, não de que tira de tudo que você tem. Se você tirar maior, Deus vai te aumentar. Jesus não ensinou isso. A Bíblia não ensina esse tipo de evangelho. Você deve tirar o dízimo de acordo com o porcentagem que você conseguiu. Você tira o 10%, entrega e oferta de acordo. A oferta você tira de acordo com o que você quer dar só Deus, não como obrigatório, não com a intenção de que se eu tirar muito vou ter caro. Esse é falso ensinamento, irmão. Esse falso ensinamento está a expandir.
Porque muitos, a Bíblia deixou bem claro que muitos vai odiar o verdadeiro ensinamento, porque ao reunir os falsos mestres que vai pregar o que eles querem, isso está a acontecer. Muitos querem o que eles façam os milagres. Muitos querem façam o evangelho que não leva ao arrependimento. Muitos querem o evangelho que cobre o pecado. Muitos querem o evangelho que esconde o pecado. Muitos querem o evangelho que não leva a pessoa a olhar a Cristo. Muitos querem o evangelho que não leva ao arrependimento. Muitos querem o evangelho que não leva à salvação. Muitos querem o evangelho que não transforma a vida. Irmão, o verdadeiro evangelho é o evangelho que te transforma a vida. É o evangelho que te mostra o Cristo que é o Salvador. Não o evangelho que faz de orgulho o pastor. Não o evangelho que faz de orgulho o pregador. Não. O evangelho deve levar o pecador para Cristo, porque o Cristo é quem salva. João, no tempo de João, quando Cristo apareceu, ele disse: eu devo ser menor, esse deve ser exaltado, porque ele sabia que Cristo ele deve ser erguido. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro pastor de Deus deve trabalhar para erguer Cristo, não erguer a si mesmo. Isso é uma característica também que mostra de Deus. Ele trabalha sem receber, ele trabalha com a intenção de expandir a mensagem de Deus. Existem outros pregadores. Quando você convida na sua igreja, ele diz: quero dinheiro, se é para 1 hora de tempo, quero uns 5.000, se for para 4 horas de tempo. Isso, e Cristo nunca, quando ia pregar, ele nunca cobrou o dinheiro. E quando alguém cobra o dinheiro para pregar o evangelho de Deus, esse é falso. Essa é a característica de falso. Também aquele que ama o dinheiro, que ama muito dinheiro do que a salvar os membros, pregar a verdade. Porque muitos pastores agora escondem o erro. Eles não pregam o verdadeiro ensinamento. Por quê? Sabe, irmão, por quê? Eles sabem se pregar o verdadeiro ensinamento da Bíblia, muitos vão abandonar a fé, ele não vai ter mais os profetas e não vai ter mais dízimo. Ele prefere esconder o verdadeiro ensinamento, ele vai pregar heresia, que cobre os pecados e que orgulha o ser humano. Irmão, fazemos para a glória de Deus. Querido irmão, esse versículo versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, aqui devemos ler e devemos entender muito bem. Aqui Jesus Cristo está falando: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, nós devemos se examinarmos se essa palavra que nós estamos a falar, é isto que eu estou a fazer, estou a agradar a Deus? Será que isso aqui me leva à vida? Então, por isso, queridos irmãos, não podemos só parar por aí. Vamos estudar a palavra de Deus e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos salvar. Então, se diz que Senhor, Senhor, então existe pessoas que estão a dizer Senhor. Por quê? Porque o Satanás também já está a usar o nome de Cristo para enganar as pessoas. Já que o nome de Cristo é um nome tão assim simples, então eu tenho que usar o nome de Cristo. Se eu usar o meu nome mesmo, que eu sou o diabo, ninguém vai aproximar. Então, por isso ele já está a usar o nome de Cristo. Por isso Jesus diz que virão anticristos. Então, esses anticristos chamam o nome de Cristo enquanto eles não são cristãos. Então, por isso, a operar milagres. Então, por isso eles disseram que não fizemos milagres em seu nome, curamos doentes, profetizamos, em tudo em seu nome. Ele disse, ele vai responder que eu não vos conheci. Então, por isso, queridos irmãos, devemos ter muito cuidado desses falsos profetas que estão a existir, a operar milagre, a dizer que estamos a falar em Espírito Santo. E outra coisa é o dom de línguas. As pessoas querem ouvir pessoa a falar em outra língua ininteligíveis. Língua em que nem ele nem percebe, nem a própria pessoa que fala não entende o que ele fala. Depois diz que é o poder de Deus. Irmãos, os discípulos, quando eles foram enchidos com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, todos falaram língua percebida em toda a terra. Porque eles diziam que tinham os hebreus, os gregos, os naturais de Panfilha, Capadócia, todas essas pessoas que estavam em Jerusalém, eles entendiam, cada um entendia da sua língua própria materna. Então, hoje se fala de línguas que nem se entende. Só eles falam
quase é um barulho que eles fazem, porque nem a própria pessoa que fala, que quer dizer que eu estou com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo nunca vai falar língua ininteligível, porque nem um anjo que visitou Maria, ele chegou, falou a língua de Maria. Não tenhas medo, Maria, porque tu conceberás e darás à luz o filho que terá o nome de Jesus Cristo. Ele não falou nem outra língua, não. Falou em língua. Então, se é o Espírito Santo que atua naquelas pessoas, eles têm que falar essa nossa língua que nós entendemos. Então, se você fala numa língua que não entende, já precisa um tradutor para traduzir. Então, se o tradutor também não conhece, então de onde vem essa língua? Para dizer que é a língua do diabo. Por isso, quando nós ouvimos, as pessoas quando ouvem esses tipos de pessoas a operar esses tipos de sinais, eles vão ajoelhar, até ajoelhar. Enquanto que um profeta ou um pregador de Deus não precisa ser ajoelhado. Quem só tem esse poder de ser prostrado é Deus Todo-Poderoso. Não um homem igual a mim, eu ajoelhar, nem porque todos os profetas que existiram, nenhuma das profetas que a pessoa ajoelhava para aquelas pessoas. E eles diziam, não pode ajoelhar ou não, porque quando você ajoelha para aquela pessoa, você já está a exaltar aquela pessoa, você já está a levar aquela pessoa como um Deus. Então, por isso, até o anjo negou quando João ajoelhou para o anjo para adorar. Ele diz que não pode me adorar, porque só existe um Deus que está no céu. Ele, o Criador dos céus e da terra, ele que merece ser adorado. Então, por isso, se nós ver uma pessoa ou um profeta aceitar pessoas a ajoelhar a ele, dizendo que estamos a ajoelhar para um Espírito Santo, ou está ajoelhando porque Deus está a falar no intermédio de mim, então devemos ajoelhar. Isso não é bíblico, irmão. Então, irmão, devem sair nessa grande confusão. Irmão, quando se trata também de língua, Satanás também está a usar línguas para enganar. Irmão, nós não acreditamos no dom de língua. Nós acreditamos em dom de língua. Mas aquele dom de língua que se entende. Qual é o propósito maior de dom de língua? Quando você lê a Bíblia, por exemplo, Atos 2, o propósito de dom de língua naquele contexto era para pregar o evangelho para outras línguas. Porque aqueles outros povo que estava reunido aí não ia entender a língua que estava separada naquele local. Então Deus deu o dom de língua para que aqueles homens de Deus comunicassem o evangelho para aqueles. Então o dom da língua, Deus pode considerar o dom da língua. Você se encontrar com alguém que não fala sua língua, mas Deus pode capacitar você a falar a língua dele para você pregar. Essa é a língua da Bíblia, que tem propósito de evangelizar. Não é a língua que não se entende quando se fala. Nem o próprio dono não entende. Nem o tradutor, nem o próprio tradutor não vai entender. Só vai entender mentira para estar dizendo o que é. Mas é a língua que não se entende. Depois de dizer que é a língua do céu. Irmão, o céu sempre, ao comunicar com o ser humano, comunica com a língua que o homem entende. Qual a língua que Deus comunicava com Adão? Deus sempre comunica com a língua que o homem entende. Deus comunicava com que língua com Abraão? Ele comunicava com a língua que ele entendia. Sempre Deus comunica com o ser humano com a língua que ele entende. Se você for brasileiro, ele vai comunicar contigo usando português. Sempre o anjo de Deus, quando chega, fala com a língua natural desta pessoa. Esse foi isso que a Bíblia nos ensina. Não negamos que não existe dom de língua, existe, mas a língua que não se entende, esse não é bíblico. Não é bíblico, irmão. O bíblico é a língua que se entende. Depois, há várias coisas, irmão, que são ensinadas e que são vivenciadas, mas que são engano. Que muitas pessoas não conseguem perceber o verdadeiro ensinamento de Deus. A seguir esse tipo de ensinamento falso, a seguir esse tipo de ensinamento que não leva para o céu. Ora, irmão, se eu prego com a língua que você não entende, como vai arrepender? Como você vai aprender a palavra de Deus? Vai conseguir entender? Se eu falar com uma língua que você não entende. Por exemplo, aqui estamos com irmãos de vários países. Mas se nós falamos com a nossa língua daqui,
muitos irmãos não vão entender. Então, nós vamos usar a língua que o outro entende. É isso que o anjo também, ao comunicar com o ser humano, ele usa a língua que ele entende. Irmão, Deus nunca falou com o homem com a língua que ele não entende, né? Sempre Deus fala com o homem com a língua que nós entendemos. Então, quando se trata de falar a língua que não entende a pessoa, isso tem a intenção de enganar a pessoa, porque alguém vai falar coisas que não se entende, nem o próprio dono não entende, ele vai precisar de tradutor, o tradutor também não entende também esse tipo de língua. Quando se trata de tradutor, também Paulo fala também, se alguém fala língua estrangeira, é pessoa de tradutor. Suponhamos, você irmão é brasileiro, você quer falar com, você está numa igreja, quer falar chinês, enquanto no país que você vive não tem nenhuma chinês, não se entende chinês, vai precisar de alguém que vai traduzir. Você vai falar chinês, mandarim, ele também vai traduzir para português. É isso que a Bíblia ensina. Quando alguém quer falar língua estrangeira, tem que ter um tradutor, alguém que traduz para os ouvintes entenderem. Então, quando se trata de uma língua que se não entende, é uma língua que deu uma confusão mesmo, uma língua que não se entende. Depois a Bíblia nos diz que quando reunimos na igreja, devemos ter paz, porque o nosso Deus não é Deus de paz. Outros cultos, quando começa a sua oração, isso faz barulho que não se entende. Depois, irmão, outro aspecto que nós devemos também falar aqui é dança nas igrejas, irmão. Nas igrejas está sendo dançado. Você não imagina mais que é igreja. De ser dançado, a pessoa sair suor, a se rançar pela terra, a fazer de tudo, todos os movimentos, de que levar, né, o bar a comparar aí, levar a discoteca a comparar com a igreja, já são a mesma coisa. A pessoa dança a se lançar, a fazer de tudo. Depois ele justifica, nós dançamos na igreja porque Davi dançou. Davi dançou na igreja? Não. Davi recomendou alguém para dançar? Não. Jesus, quando estava aqui na terra, dançou? Não. Irmão, quando se trata de falso ensinamento, está em vários ramos, em vários formatos. Isso devemos ficar alerta, meus irmãos. O Evangelho de Deus traz paz. O Evangelho de Deus traz conhecimento de arrependimento de ser do pecado. Não o Evangelho que te deixa no pecado. Irmão, não pode amar os prazeres. Irmão, ama a palavra de Deus. Isso é que é importante para você. Para você ter a salvação, você deve obedecer a Deus e deve amar a Deus. E deve amar a palavra de Deus. Isso é que se trata de homem de Deus. Daqueles que vai herder a salvação. Aquele que vai viver de acordo com as escrituras. Não de dançar na igreja. Também outros até começam a dizer que aquele que não fala em línguas não está cheio do Espírito Santo. Irmão, falar em língua também não é evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Jesus nunca falou em língua estranha. Então, se é isso que alguém que não fala em língua essa estranha não está cheio do Espírito Santo, então Jesus não estava cheio do Espírito Santo, então, porque ele nunca falou em língua. Não tem nenhuma verso que diz que Jesus já falou em língua. Não, Jesus não falou em língua, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele também é próprio Deus. Também essa não é evidência, quando você fala em língua, também não é evidência de que você é de Deus. Também não é evidência de que você também é usado com Deus. Evidência de que você é de Deus é aquele que prega de acordo com as Escrituras Sagradas. É aquele que chama a pessoa, chama o arrependimento das pessoas. João, quando pregava, a intenção dele era tirar o ser humano do mundo para Deus. Irmão, cuidado com os falsos profeta, cuidado com os falsos ensinamentos. Vamos continuar a nossa leitura. Vamos ouvir o que estado o nosso mundo vai estar nesses últimos dias. 2 Timóteo 3:1. Leia, irmão, diz o quê? Vamos ouvir o nosso mundo, como vai estar nesse mundo. Irmão, o mundo cada vez mais está no pior. Jesus já de vir, enquanto esse mundo está bem no pior. Até Tessalonicenses fala, Paulo disse que o mundo vai entrar numa paz falsa. As pessoas quando dizem, estamos no paz, na alegria, é onde vai entrar dor maior. Como a mulher que quer dar parto. Jesus vai chegar de surpresa para aqueles que não estão preocupados com as coisas de Deus, aqueles que não estão preocupados em estudar, aqueles que não estão preocupados em seguir Jesus. Jesus vai chegar como de surpresa, mas para você que estuda a Bíblia, nunca vai ser Jesus nunca vai chegar como ladrão, porque você estará sempre pronto. Jesus disse, fica pronto, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem virá. Jesus falou também,
no fim dos tempos, o mundo será como nos dias de Noé. O mundo também será como nos dias de Ló. Irmão, você, nesse contexto, você imagina o quê? Quando pensa Jesus a comparar os nossos dias como de Noé. Irmão, naquele tempo, a pessoa bebia, e a pessoa fazia de tudo, a pessoa odiava de Deus, a pessoa blasfemava de Deus, a pessoa fazia de tudo para Deus, gingava para Deus, seguia os falsos ensinamentos, fazia de tudo. A Bíblia diz que dava em casamento e se dava em festa, fazia de tudo. Mas a pessoa ficara distraído, não é a pregar o Evangelho de Deus. Eles não quis arrepender. Jesus não é a pregar o Evangelho que levava ao arrependimento. Até eles, eu acho que outros poderiam dizer, esse está maluco, esse não é, está maluco. Está dizendo que o mundo vai ser inundado com água. Isso é maluco, nunca existiu. Esse não é maluco. Nós, quando falamos também a verdade, outros vão achar que são malucos, porque querem perecer. Aquele que vai perecer é que escolheu a perecer. Deus quer que todos sejamos salvos, mas depende da sua escolha, irmão. A sua escolha é que decide de tudo. Mas o mundo, naquele tempo de dilúvio, foi inundado com água, foi salvo só 8 almas. No tempo de Ló, aquele mundo também já tinha o costume de homossexualidade. A pessoa deixava de ter esposa da mulher e ter esposa de outro homem. O homem desejava conhecer o outro homem. Irmão, isso é absurdo, isso é abominável. Isso é coisa que acende a ira de Deus, provoca a ira de Deus. Deus criou a mulher para ser companheiro de outro do homem. Você muda o ordem de Deus e colocar seu ordem. Isso é absurdo. É provocar a ira de Deus. Deus zangou. Mas naquele Sodoma e Gomorra tinha um homem justo, Noé. Noé saiu, mas o povo pereceu. Por amar os prazeres, por amar as coisas do mundo, por amar a fama, por amar a modernidade do mundo, por amar o mundanismo, todos pereceram. Irmão, nós também ficamos alerta. Não sejamos como o esposa de Ló, que vivia com o homem de Deus, mas ele não foi salvo. Seja salvo, irmão. Confia em Cristo. Segue Cristo, fica firme com Cristo. Vamos ouvir o estado do nosso mundo. Lê, irmão, diz o que a palavra de Deus. Irmão, aqui nosso lema, nessa página, o que está escrito eu aceito, o que não está escrito eu não aceito. Esse deve também ser seu lema. Não aceita de tudo que alguém fala. Examina com a Bíblia. A Bíblia é o maior teste para o falso profeta. A Bíblia é o melhor teste para o falso ensinamento. Leia, irmão, diz o que é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versos 1. Diz o que é a palavra de Deus. Assim, lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Sim. Capítulo, versos 2. Sim. As pessoas serão egoístas. Sim. Amantes do dinheiro. Sim. Orgulhosas. Sim. E arrogantes. Sim. E eles falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais e serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Vamos comentar aqui, depois vamos terminar. Aqui nós estamos a ouvir que nos últimos dias, como os dias que nós já estamos a viver, estamos a ver pessoas egoístas, pessoas que não querem compartilhar com os outros. Também nós estamos a ouvir também pessoas amantes de dinheiros. Pessoas já não têm tempo de adorar a Deus por causa de dinheiro. Ele trabalha 28 a 28, 24 sobre 24. Ele não tem tempo para adorar Deus que está a fazer prosperar. Então, se você não tem tempo para adorar a Deus, significa que tem um seu Deus que você confia. Então, esse Deus é que está a te fazer prosperar. Então, por isso, a Bíblia já está escrito. Na Bíblia já está tudo profetizado aqui. Nos últimos dias haverá esses tipos de pessoas. E pessoas orgulhosas. Existem também pessoas mais orgulhosas que se orgulham pela essa nossa vida, que se orgulham por causa do dinheiro, que se orgulham também pela palavra de Deus. Existe também. Mas, querido irmão, vamos ser pessoas sinceras a Deus. Pessoas tementes a Deus. Uma pessoa temente a Deus, ele não é orgulhoso, não é muito arrogante, ele não fala mal de Deus, porque ele teme a Deus. Por isso, querido, vamos sair dessa grande confusão que é a confusão religiosa que nós estamos a ver nos dias de hoje.
Aqui também a Bíblia fala muitas palavras fortes. Ele diz também: eles falarão mal de Deus e desobedecerão aos pais, e será ingrato aqueles que são ajudados e não diz obrigado. Aquele que quando é ajudado, esquece alguém que lhe ajudou. Esquece aquele que lhe salvou um dia. A Bíblia também diz que as pessoas também não se incomodarão com as coisas de Deus. As pessoas, nesse último dia, vai ter pessoas que não se importam com coisas de Deus, que não se importam com as palavras de Deus, que não se importam com a Bíblia, que não se importa por seguir Deus. Só eles são pessoas que estão bem ativas para seguir as coisas do mundo. São pessoas que estão bem ativas para ouvir as coisas do mundo. São pessoas que estão ativas para fazer a vontade do mundo. Vamos continuar. A Bíblia também diz que eles não terão o amor pelos outros. A Bíblia também diz que eles não terão o amor entre os irmãos, entre a família, entre casar, entre os filhos. Isso é profetizado. Jesus disse também no Mateus 24, 12 a 13. Ele disse que o amor do mundo esfriará, mas aquele porém, que permanecer até firme será salvo. Irmão, Satanás vai nos enganar, vai tentar nos enganar em vários aspectos. Olha, irmão, o que a Bíblia está a dizer aqui. A falta de amor também é sinal dos últimos dias. A Bíblia também diz que também não perdoará também ninguém. Irmão, também não perdoar também é a identidade de que você também não pertence a Cristo, porque Cristo sempre nos perdoa nossos pecados. Ele também quer que nós também sigamos o mesmo exemplo de perdoar também. Se você também não perdoa, você também está a se cumprir, a profecia está a se cumprir na sua vida. Você também está a mostrar que você não é de Deus. Irmão, devemos também perdoar. Aqui também vamos ver, a Bíblia também diz que será caluniador, aqueles que andam a falar mal dos outros, aquelas pessoas que não têm amor pelo próximo, só gostam de difamar a mentira e gostam de manchar o nome do outro e achar o outro como filho de diabo, enquanto ele faz o bem, mas só que ele é que não é de Deus. Irmão, isso tudo está aqui. Também não terá domínio próprio. Pessoa que não tem domínio próprio é aquela pessoa que não se controla. De tudo que ele quer, ele faz. Nem quer beber bebida, ele bebe. Ele quer fumar cigarro, ele faz de tudo. Ele, se quer prostituir, ele vai fazer. Quer adulterar, ele vai fazer. De tudo que ele quer, ele faz. É aquele que não tem domínio próprio. Aquele que não consegue recusar, nem alguém chegar a pregar a verdade, ele aceita. Outro chega a pregar mentira, ele aceita. É a pessoa que não tem o lado, é a pessoa que aceita de tudo, que não tem domínio próprio, que não tem inteligência de discernir as coisas de bom e do mal. Será cruéis e inimiga do bem. Também a Bíblia diz que será cruéis, aquela pessoa que odeia e que mata e que não tem amor pelo próximo. Também será inimiga do bem. São aquelas pessoas quando ouve ou pregação de Deus, ou quando está na igreja, ele está preocupado a assistir coisas no Facebook, piada, a rir, o que não tem tempo de prestar na pregação que está sendo pregado com o homem de Deus. Ele também não tem tempo para ler a Bíblia, ele só tem tempo para ver piada, ver esses entretenimentos do mundo, ver esses vídeos short que só te deixa risado, só a intenção é de deixar você a rir. Vamos continuar. Diz 4, eles também serão traidores. Aquela pessoa que não é de confiança, aquele marido que não é de confiança, aquela mulher que não é de confiança, que não se confia, aquele que é traidor, amigo que não se confia, que é traidor, amiga que não se confia, que é traidor. Esse é aspecto dos últimos dias. Esses são os sinais dos últimos dias. Irmão, quando acontece isso, ficamos firmes cada vez mais, porque a Bíblia sempre está a mostrar que é prova viva de Deus. É a palavra de Deus atreviada. E estarão cheios de orgulho. Pessoa que se orgulha, eles se acham melhor. Eu sei muito, eu sei cantar, sei pregar, eu dou muito, eu sou melhor. Aqueles que de tudo eles se colocam na posição exaltada. São sinais também dos últimos dias. A Bíblia também continua dizendo também que amará os parceiros do mundo do que a Deus. Aqueles que amam festa, aquelas pessoas que amam brincadeira, aqueles que amam piada, aqueles que amam as coisas que não leva para o céu, aqueles que amam coisas que não edificam espiritualmente, aqueles que amam as coisas que não te deixam com Cristo,
só te tira de Cristo. Esses também são aspectos dos últimos dias que nós estamos vivenciando. Isso está a acontecer. Vamos no 5. Eles farão de conta que são religiosos, mas rejeitará o poder da religião. Afaste dessas pessoas. A Bíblia também diz que essas pessoas também vai ter imagem de Cristo. Ele vai ser pregador, ele vai ser também a mulher de Deus, ele vai ser também pregador, ele vai ser esposo do pastor, ele vai ser o marido do pastor, ele vai ser também o cristão, mas o falso cristão, ele só usa capa de Cristo, mas por dentro não é cristão. Ele usa capa de ser religioso, mas por dentro não é religioso. Ele usa capa de ser homem de Deus, mas por dentro não é homem de Deus. Ele usa capa de ser mulher de Deus, mas por dentro ele não é mulher de Deus. Essas são características dos últimos dias. Irmão, tudo está a acontecer. Satanás, quando falamos de engano, Satanás engana em vários aspectos. Satanás usa muitas coisas para nos enganar. Ele usa a sua televisão para te enganar. Usa várias coisas para te enganar. Seu telefone, Satanás usa também o seu telefone para te enganar. Irmão, cuidado com Satanás. Vamos ter discernimento. Ter discernimento, isso é que se amostra ser de Deus. De Deus é aquele que tem discernimento de ver que isso é errado, isso é falso, isso não é verdadeiro. Irmão, você deve ter discernimento. Você deve pedir a Deus: Deus, me dá discernimento de ver coisas, de ver coisas que não te pertencem, de ver coisas que não é sua, de ver coisas que tu abomina. Isso deve ser sua oração, orando e pedindo a Deus te dar visão, de ver, de não ser amigo do mundo, de não ser inimigo do bem, de não ser aquele que ama os prazeres do que a Deus. Irmão, Deus deve ser o primeiro na sua vida. Primeiro, Deus deve ser seu irmão. Deus deve ser seu pai. Deus deve ser coisa de mais importância na sua vida. Antes de fazer de tudo, você deve primeiro consultar a Deus. Isso é que nos leva a não ser enganado por Satanás. Porque Deus, quando temos Deus, Satanás nunca vai nos tocar. Ele sabe que aí tem o Todo-Poderoso. Eu queria comentar mais sobre esse capítulo. No versículo 4, ele tem umas boas palavras no verso 3, ele que diz que não terão amor pelos outros. Irmão, que se nós tocamos em questão de amor, é uma das coisas que hoje, se nós queremos falar hoje, acho que vai ser um estudo inteiro. Porque se nós olharmos para todo o mundo inteiro, se nós vermos, as pessoas já não têm amor com o outro. Você já imagina alguém fazer uma arma para atacar o outro seu irmão. Então, a pessoa que tem amor vai fabricar arma para atacar o seu irmão. Estamos a ouvir vários rumores de guerras que estão a acontecer no mundo. É por causa de que nós já não temos amor com o outro. Se fosse nós tínhamos amor com o outro, o nosso propósito era dar a pregação do Evangelho de Cristo. E Deus ama você, Deus quer salvar você. Assim teremos amor. Mas se ainda continuamos a fazer isso, a fabricar instrumentos para atacar o nosso irmão, significa que não temos amor, irmão. Já imaginou Cristo sair do seu trono para vir morrer no seu lugar, para resgatar você? E depois você deixa de seguir o amor de Cristo para fazer o seu amor. Isso não é amor, irmão. Por isso, queridos irmãos, eu agradeço muito por estar neste canal e estudar essa santa palavra. Então, queridos, devemos ser pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, como o anjo diz no Apocalipse 14:7, diz que temei a Deus e dai-lhe glória. E vamos adorar aquele só que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Então, essa é a pessoa que merece ser adorada. A pessoa que criou a mim e você. A pessoa que dá vida, eu e você. Você já imagina, com tantos anos que você já tem, qual é o propósito? Deus está te guardar para o quê? É para você ter tempo de se arrepender-se. Então, se você já arrependeu, é o tempo de pregar também o Evangelho para outra pessoa ter a salvação. Por isso, querido irmão, eu deixo essas minhas últimas palavras. Quero agradecer muito para que você seja irmão em Cristo. Não ser irmão em diabo, não. Irmãos em Cristo. Devemos ser inspirados
o amor de Cristo. O amor de Cristo deve estar conosco para juntos entrarmos naquela grande cidade que Jesus está a preparar para nós. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2:9. O que a Bíblia diz, irmão? Quando se trata dos últimos dias, existem coisas piores que vai acontecer. Nós já contemplamos com nossos olhos. Existem falsos de ensinamento que vai surgir. Mas, irmão, a intenção de Deus é para que você tenha salvação. Fica firme naquilo que você já aprendeu. Fica firme na verdade da Bíblia. Isso é que nos leva para o céu. Porque, irmão, quando a Bíblia fala que Jesus, o Senhor não vem antes de ouvir grande apostasia. Quando se trata de apostasia, se trata de homens que foi de Deus, mas rompeu aquela confiança em Deus. Quando se trata de apostasia, é alguém que foi, um dia ele foi de Deus, um dia ele comeu com Deus, um dia ele viveu com Deus, mas rompeu aquela amizade. Isso está acontecendo nesses últimos dias. Cristo há de vir enquanto a maioria foi induzido no erro, a maioria foi enganado. Leia o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2:9. Note esses versículos, é muito bom para você. O perverso aparecerá pela ação de Satanás. Sim. E chegará com grande poder e com falsos milagres e maravilhas. Sim. 10. Irmão, a Bíblia diz: o perverso aparecerá com grande poder e maravilha e milagres, com força de Satanás, com a intenção de enganar. Irmão, Satanás há de usar homens deles, mulheres deles, para enganar. E Satanás também tem seus discípulos. Deus também tem seu discípulo também, que prega a verdade, que está contra o erro. Mas Satanás tem também deles que está contra o erro. Aqueles que escondem o pecado, aqueles só que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, aquele que usa o nome de Deus para ter fama, aqueles que usam o nome de Deus para induzir muitos a pecar, aqueles que libera as pessoas a pecar. Irmão, aqui a Bíblia diz que nós vivemos no Novo Testamento, você pode fazer de tudo, Deus é de graça. Irmão, a Bíblia diz que não usa a graça de Deus na libertinagem, usar a graça de Deus como desculpa, nós pecamos, porque Deus é misericordioso, Ele vai nos perdoar. Não deve ser isso, porque a graça que nos fomos dado custou caro. Irmão, aquela cruz doeu para Cristo. Aquela foi grande dor, mas Ele morreu para salvar a mim e a você. Não podemos brincar com esse sacrifício. Não podemos brincar com essa salvação que custou a vida do Filho de Deus, que custou o Deus Todo-Poderoso. Ele morreu para salvar você. Você brincar com essa salvação, trocando com bebida alcoólica, trocando com festa, trocando com prostituição, trocando com as coisas que não valem nada. Irmão, por favor, não troque essa salvação. Se apega mais em Cristo, se apega mais nas Escrituras. A Bíblia deve ser seu amigo para te conduzir a Cristo. Porque quando você lê a Bíblia, você não vai ser enganado com esses falsos ensino. Você não vai ser enganado com esses falsos profetas. Você não vai ser enganado com esses falsos pastores. Nisso você, irmão, examina, lê a Bíblia. Sabe, existem outras igrejas a te dizer: nós não lemos a Bíblia porque a Bíblia é merenda. Só para lermos a Bíblia, para ouvirmos a palavra de Deus, o profeta dele chega para a frente e começa a falar: hoje a palavra de Deus diz assim, eles também não lê e não confirma, só ele diz amém, Irmão, nós devemos ler a Bíblia. Atos 17:11 diz que os bereanos, quando Paulo pregava, eles também confirmavam na Bíblia para ver que o que Paulo pregava era verdadeiro. Eles viram que o que Paulo falava era verdadeiro, eles creram e foram batizados. Não seja induzido que nós não lemos a Bíblia porque é merenda. Essa é a estratégia de Satanás para te pegar no erro. Porque quando você não lê a Bíblia, você é fácil de ser pegado no pescoço com o diabo. Irmão, deve ler a Bíblia, compreender, procurar entendimento da Bíblia para não ser enganado por esses milagres, por todos os sinais que está sendo feito em nome de Cristo.
Pessoal, outros pastores até chegam, os fiéis são enganados, dormem no chão, o pastor anda em cima a pisar aí. Irmão, Cristo nunca fez esse tipo de coisa. Pisar em cima dos fiéis, isso, que tipo de engano é esse? O povo, a Bíblia diz que o meu povo perece porque não lê a Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, se você não tem conhecimento, vamos ser enganados. Vamos ter conhecimento da palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guarda e pratica, porque o fim está próximo. É aventurado aquele que lê e guarda. Deve guardar a palavra de Deus, não ser enganado. Uns tempos atrás, saiu um pastor que mandou os fiéis a comer capim para ter poder. Irmão, isso é que tipo de coisa? É que tipo de evangelho? Jesus nunca fez esse tipo de coisa. Passou também um pastor que dava os fiéis comer cobra para ter poder. Mas que tipo de ensinamento? Que tipo de evangelho? Jesus nunca ensinou esse tipo de coisa. Está acontecendo essas coisas. Mas esses homens alegam que são de Deus. Os fiéis também acreditaram que são homens de Deus. Irmão, Jesus nunca deu essas coisas pesadas. Você tem que comer cobra. Comer cobra. Isso não é evidência de que são de Deus. Para você também ter cura, você deve procurar água que chora, você tem que ter ovo, o que é sari, e também ter corda, vamos amarrar, vamos orar para Deus curar. Jesus nunca fez isso. Ele disse, a sua fé te salvou. Muito mais também, Jesus, a intenção dele não vê muito mais de operar milagre, é para levar o ímpio ao arrependimento, o ímpio a ter salvação. João Batista nunca operou milagre, ele sempre pregava a palavra de Deus, arrependei-vos, porque o tempo está próximo. Se convertas, volta para Deus. Essa é a verdadeira mensagem de Deus, que leva o ser humano à salvação. Esse é maior o amor de Cristo, de que todos nós sejamos salvos. Irmão, leia 1 Timóteo 4. Vamos ouvir qual é a vontade de Deus para nós e para você. Vamos ler. Irmão, leia também, confirma. Irmão, compartilha esse live, deixa seu like aqui, deixa seu comentário. Se tens pergunta aqui nos comentários, vamos responder. 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos... Não é esse que eu leio. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4. Sim. Diz o que? A palavra de Deus. Diz assim: ao qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a conhecer a verdade. Irmão, o propósito de nosso Deus é esse, que todo mundo seja salvo. Deus também não escolhe ninguém que esse grupo tem que ser salvo, esse não pode ser salvo. Deus liberou a salvação para toda a humanidade, para toda raça, para toda língua, para todos multidão. Mas tem requisito que você deve seguir: ter fé em Deus, deixar de praticar obras de maldade, fazendo a vontade de Deus. Porque muitos não querem de Deus, porque Deus chama o arrependimento. Deus chama a deixar viver, de seguir a vida pecaminosa, a seguir a santidade. Muitos não querem viver a santidade. Muitos não querem obedecer a Deus. Querem viver a desobedecer a Deus. Querem viver como os inimigos de Deus. A maior vontade de Deus é para que todo mundo seja salvo, mas chega ao pleno conhecimento da verdade. Chega ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, você deve conhecer a verdade da Bíblia. A Bíblia, o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro povo de Deus que vai querer salvação. São aqueles que se dedicam na obra de Cristo. São aqueles que se dedicam a obedecer a Cristo. A vontade de Deus é para salvar a todos. Mas nós devemos conhecer também a verdade para não ser enganados, porque sem a verdade, irmão, nós vamos ser enganados. Satanás é muito esperto, Satanás é especialista no engano. Nos 100% da verdade, ele usa 99% para confundir. Se você não lê a Bíblia, nunca vai ver que isso é engano. Você vai aceitar pensando que isso é verdade, mas quando lê a Bíblia você vai conseguir discernir que isso não é verdadeiro. Irmão, já estamos chegando no fim do nosso live e irmão vai dar as últimas palavras, depois eu vou dar também últimas considerações. Obrigado, irmãos.
por acompanhar esse estudo e dizia o engano nos tempos de fim. Então, aqui o apóstolo, segundo o que nós lemos, a palavra diz que o Deus quer que todos nós conhecemos a verdade, porque a verdade é que nos vai salvar. Então, por isso, devemos seguir essas verdades que nós estamos a ler aqui. Devemos estudar muito a Bíblia, porque para conhecermos o que Deus é preciso lermos a Escritura Sagrada, porque nele é que testifica a vida e o que Deus é, e o que Deus quer por nós. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima ocasião. Irmão, Deus te abençoe por acompanhar nosso live, muito obrigado. Temos 3 irmãos que estão conosco, isso agradeço bastante. Nessa página vamos continuar produzindo palavra edificadora, palavra que transforma a vida, palavra que nos leva a conhecer aquele que morreu na cruz, que vamos conhecer na segunda vida dele, que nós vamos dizer, esse é o nosso Deus que nós esperávamos. Isso é muito importante, irmão, continua na fé. Muito obrigado a todos que estão nos assistir. Muito obrigado também que compartilharam este live com outros irmãos. Muito obrigado por esse apoio, esse amor por nós. Muito obrigado. Amanhã também vamos ter live. O nosso tempo, às 19h30, vamos começar. Muito obrigado por participar e que Deus abençoe a todos. E Deus dá o melhor conhecimento a todos para não ser enganado. Porque o inimigo odeia esse tipo de pregação. O inimigo odeia esse tipo de palavra, porque são palavras que vai nos alertar, irmão. Eu peço muita ajuda daqui. Leia muito a Bíblia. Leia, ora. Pede conhecimento a Deus. Pede discernimento a Deus. Irmão, chegamos no fim. Fica com Deus a todos. Deus abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Amém.